Mais de 70% dos adultos carregam traumas invisíveis. E o mais assustador, a maioria desses traumas foi causada por algo aparentemente simples. Frases que eles ouviram na infância, palavras que talvez na época pareciam inofensivas, ou até ditas em tom de brincadeira, mas que deixaram marcas profundas, difíceis de apagar. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se perguntando, será que eu também carrego essas marcas? A resposta, na maioria das vezes, é sim. Frases como você não faz nada direito porque você não pode ser como seu irmão, você é preguiçoso, você nunca vai conseguir nada na vida. Parecem pequenas, passageiras, mas o impacto emocional que elas causam pode durar décadas. O cérebro de uma criança é como uma esponja. Tudo que ela ouve dos adultos de referência menos pai, mãe, avós, professores, ela absorve como verdade absoluta. Ela ainda não tem maturidade emocional para filtrar, para questionar ou para relativizar o que os adultos dizem. Vira a verdade sobre quem ela acredita ser. Agora pensa comigo. Se desde pequeno alguém te diz que você é incapaz, que você é um problema, que você só atrapalha, como você acha que vai crescer? Provavelmente se tornando um adulto com autoestima baixa, medo do errar, dificuldade de confiar em si mesmo e um crítico interno implacável. E o mais cruel de tudo isso é que muitas dessas frases vêm de pessoas que amam. Pessoas que, na tentativa de educar, acabaram criando feridas emocionais. Pais que repetiam o que ouviram dos próprios pais. Um ciclo que se repete de geração em geração e que precisa parar. Outro detalhe importante. Não são apenas as frases agressivas ou ofensivas que geram traumas. Muitas vezes, frases que parecem elogios também podem causar danos. Como, por exemplo, você é tão inteligente, você não pode errar, ou você é o orgulho da família, nunca nos decepcione. O peso da expectativa pode ser tão destrutivo quanto a crítica direta. E o que acontece com esses adultos quando crescem? Eles se tornam pessoas que vivem para agradar os outros, que têm medo de se expor, que preferem desistir antes de tentar, só para não correr o risco de falhar. São aqueles que têm dificuldade de dizer não, que se sentem responsáveis pela felicidade alheia, que carregam culpas que não são deles. Quantas vezes você já se pegou repetindo uma frase automática que ouviu na infância? Quantas vezes você percebeu que estava sendo duro demais com você mesmo, por conta de um padrão que nem sabe de onde veio? A boa notícia é que reconhecer essas frases, essas vozes internas, é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Entender que aquela voz que diz você não é capaz não é sua. Ela foi plantada. Ela foi construída por anos de repetição. Mas ela não precisa te acompanhar para sempre. E mais importante ainda, agora que você tem consciência disso, pode escolher que tipo de frase vai deixar como herança emocional para os seus filhos. Pode escolher ser o adulto que quebra o ciclo, que elogia com responsabilidade, que orienta sem humilhar, que corrige com amor e não com frases que ferem. Se você tem filhos, sobrinhos, alunos, pense bem antes de falar. Suas palavras têm peso. Elas podem construir ou destruir. Uma frase mal colocada no momento de raiva pode virar um trauma que seu filho carregará pela vida inteira. A educação emocional começa na escolha das palavras, no cuidado com os rótulos, no reconhecimento das emoções da criança, na paciência para ensinar, sem precisar gritar, sem precisar ofender. Mais de 70% dos adultos de hoje estão lutando diariamente contra vozes internas que não escolheram ouvir. Pessoas que têm medo de fracassar, porque foram chamadas de fracassadas. Pessoas que não conseguem se valorizar, porque cresceram ouvindo que não tinham valor. Mas a partir de hoje, você pode fazer diferente. Pode olhar para dentro e identificar as frases que ainda te machucam. Pode começar a reescrever a história e pode principalmente garantir que a próxima geração cresça ouvindo frases que curam e não que ferem. O poder está nas palavras e ele está nas suas mãos. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe o seu like, escreve aqui nos comentários o que você sentiu e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.